aí, gente, mais um Acesso Cast, né, Wendel? Começando o Acesso Cast 05 com... Peraí, agora não. Ainda não. Meu, olha, você que tá ligado aí, meu, continua ligado que hoje vem um cara sensacional, ele vai falar de coisas aqui que você talvez nunca ouviu falar, e é por isso que convidamos ele. E claro, ao mesmo tempo também aproveita esse momento, meu, compartilha aí pros amigos, meu, curte, leva isso para mais pessoas, porque eu acredito que é dessa forma que as pessoas podem ter acesso a esse nível de conteúdo através do teu compartilhamento, né, Wendel? É isso aí, o Acesso Cast 05, esse episódio é patrocinado pela Smart Properties. A Smart Properties está aqui no nosso telão, atua com investimentos imobiliários em toda a América através de leilões de imóveis, de casas e terrenos para pessoas de qualquer lugar do mundo. É legal isso, viu, Lê? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Não, ainda não, cara. Depois eu vou te explicar, cara. Interessantíssimo. Então, Leandro, se você busca uma forma segura e com baixo risco de investimento para dolarizar seu patrimônio ou diversificar, clica no link aqui da descrição e conhece mais um pouquinho aí da Smart Properties. Aproveitando, né, Charles, também para honrar aqui o nosso querido Leandro, Luciana, Se Conecte Orlando. Tá tudo acontecendo aqui na Se Conecte, Rapaz, né, o negócio tá pegando fogo, né, cara? O nosso convidado teve aqui há algumas semanas, nós tivemos aqui essa semana, estamos aqui novamente. Segunda-feira, com o lançamento do Acesso Tour 2023, Acesso Global. Logo mais aí, acompanha aí no Acesso 360, você vai saber mais. E a Se Conecte Orlando é a melhor plataforma de networking, eventos presenciais e estúdio digital para você se conectar da forma certa na Flórida. Para saber mais aí da Se Conecte sobre estúdio de gravação, eventos aqui em Orlando presenciais e toda a rede de marketplace que eles têm para te conectar, clica no link da descrição desse episódio. E isso, também, Charles... Mais uma coisinha sobre isso. Lê, agora para você, tá? Um feedback poderoso aí. Tive vários feedbacks sobre o evento, foi sensacional. Pessoal falando do lugar, da iluminação. Meu, tudo muito perfeito. Valeu, tamo junto, obrigado. Muito bom, muito bom. E também a Health for You. A Health for You tá aqui no telão da gente aqui. Você tá no timing, cara. Tem a missão de auxiliar você e sua família a encontrar a melhor opção de seguro-saúde e seguro de vida aqui nos Estados Unidos. Então não permita que a sua família fique desprotegida. Entre em contato com a Márcia Oliveira e a sua equipe no link da descrição. Eles vão te ajudar de forma rápida, segura, a passar o tempo que você tiver aqui na Flórida, seja você de viagem ou já mora aqui residente. Não fique desprotegido e garanta o seu seguro-saúde com a Márcia no link da descrição aqui também. E agora, Charles, quem é que está com a gente? Rapaz, está aqui, inclusive com a sua caneca nas mãos, Leandro Barreto. Aê! Esse é o cara. Que isso, hein? Olha aqui, galera. Acabei de ganhar minha caneca aqui, ó, AcessoCast, ó. Canequinha da AcessoCast. Cara, mas ficou igualzinho, cara. Não, perfeito. Deus, ficou demais. Isso. Ainda bem que não foi você que mandou a foto. Ela achou sua foto, cara, já foi fazendo lá, né? Ficou sensacional. Lê, parabéns. Cara, queria te agradecer mais uma vez. Cara, você é um cara que a gente ama. Realmente é um cara que, assim, nós nos colocamos sempre à disposição, porque nós entendemos o teu propósito, a tua causa, e sabemos o quanto isso nos toca também. Obrigado mais uma vez por estar aqui, pela oportunidade de estar junto. Eu tenho certeza que quem vai ser beneficiado com isso são esses caras que estão assistindo o AcessoCast aí. Obrigado, gente. É uma honra para mim estar aqui com vocês novamente. Agora é uma mesa compartilhada, né? Às vezes a gente tem as nossas secretas e agora é compartilhada pra galera. E essa mesa vai pro mundo todo, né? Que bom ter uma mesa aqui que vai trazer mais gente para participar. E essa conexão com o Leandro, né, Charles? É algo bem... A gente estava conversando agora há pouco, conexões de Deus que vão acontecendo. O Leandro esteve com a gente aí num evento de agosto. E de lá para cá a gente vem caminhando junto, né? Hoje nessa mesa, há um mês atrás em outra, e logo em janeiro, né, vão ter outras. Então, cara, você está no nosso coração. Também aí a Luciana e o Leandro, que foram quem também nos colocaram aí próximos a você, e que você tenha no coração que a gente está junto para você precisar. Obrigado. É uma honra, é uma bênção tá na mesa do reino que vai se estendendo com pessoas que caminham por causa de Cristo e prosseguem caminhando nas suas esferas, né? Nas suas escolhas, naquelas que Deus tem liberado para a gente viver. E isso é uma honra, poder partilhar isso, poder receber, poder
liberar, as histórias que vão nos enriquecendo e vão compondo algo mais alto e maior do que nós, né? Então, onde está rolando isso, eu tenho muita fome para estar. Eu agradeço vocês porque estar no meio do acesso é bom demais. O evento de agosto foi extraordinário e expectativa por janeiro tá grande. Uau! Tá grande. Isso aí. Lê, pra começar, vamos começar quente, então. Eu tenho algo pra falar com você, assim, que todas as vezes que eu ouço você, eu realmente, assim, eu saio impactado. Não é porque você tá aqui, não. Até assistindo pelo YouTube, enfim, de outras formas. Mas uma das coisas que quando você fala, eu até consigo... Enquanto você fala, eu vou junto com o meu pensamento, assim. Eu fico imaginando aquela cena quando você trabalhava lá no salão, até se você puder falar em detalhes sobre os problemas que você teve nessa época. Fala pra mim, assim, como a gente tá falando que é uma questão de empreendedorismo, você já falou pra nós também como que você começou. Conta esse pedacinho pra nós, que eu acredito que é um pedacinho que vai ser algo muito incomum com todo mundo que tá ouvindo, porque aquilo que você passou, às vezes, tem pessoas que passaram e elas não alcançaram ainda o que você alcançou e elas acham que elas não podem alcançar. E talvez isso, da forma que você colocar, pode ser que elas entendam que elas também podem. E aí? Sim, cara. Então, eu sou filho de uma família de classe média, né? E eles são... Meu pai é barbeiro, minha mãe cabeleireira. E o negócio deles é de pai para filho, né? Então, meu avô é um dos barbeiros de Redenção da Serra, interior de São Paulo. Quem não conhece Uau. a cidade, dá um Google aí que você vai descobrir que é a primeira cidade paulista a libertar os escravos. Essa cidade pequenina. Então depois veio a água, que ia fazer uma hidrelétrica e a cidade acabou, começou uma cidade nova. Nessa, meu pai mudou para Taubaté, interior de São Paulo. E ali meu pai se tornou o segundo cabeleireiro, né? Ele é o primeiro filho do meu avô. E ele se tornou o primeiro da segunda geração. E ele ensinou outros 8 irmãos. E algumas mulheres que casaram com os irmãos do meu pai se tornaram cabeleireiras, barbeiros. Meu. E aí eu engravidei minha namorada, eu tinha 16 anos de idade. Caraca. E nessa época meu pai falou, cara, você vai cortar cabelo. Eu falei não, nem a pau. Vou fazer menino. E não era hype, né? Tipo, ser barbeiro naquela época. Hoje tá estourado, uma profissão extraordinária. Nossa, é verdade, sempre foi cara. extraordinária, mas não era gourmet. Não era gourmetizado. E né? era pra senhores, né, cara? Era um negócio meio... Sim. Eu ia no barbeiro do meu pai lá. Sim, tipo, e é uma parada de pai pra filho, né? O seu pai levava você na cadeirinha, daqui a pouco você tá levando seu filho. É como ir no mesmo bar, é como ir na mesma banca de jornal, ou era ir no mesmo barbeiro, né? Mas eu, assim, não queria isso. Falei, cara, vou tentar um trabalho numa fábrica. Aí meu pai, com uma mentalidade, um mindset de negócios, ele olhou pra mim, cara, você vai ser funcionário de alguém por quê? Porque PLR, plano de saúde, é bom agora, mas daqui a pouco você tá ganhando muito mais do que os caras. Eu falei, cara, meu pai tá por fora, tá nada a ver, eu Tá viajando. preciso de dinheiro, eu engravidei uma garota, né? E 16 anos você não consegue muito emprego, né, cara? Não tem experiência, não tem emprego. Aí nessa eu montei meu primeiro negócio. Vou vender salgadinho. Na verdade, não era o primeiro, já era o meu terceiro negócio. Mas eu fui vender salgadinho, refrigerante na rua. Cara, E comecei a ganhar mais dinheiro do que os meus amigos que trabalhavam na LG na época. Meus amigos de 18 anos estavam na LG. E eu vendendo salgadinho, refrigerante, sanduíche natural na rua. E como é essa matemática aí? Como que isso ultrapassa o salário dos caras? Cara, é simples, né? A época, provavelmente... Sacada de empreendedorismo aí, Charles. Claro. Cara, essa é a primeira conta que você precisa fazer, né? O cara, quando pensa que ele vai ganhar participação de lucro, ele vai ganhar 13º, vai ganhar um plano de saúde, ele devia raciocinar quanto que ele está produzindo para aquela empresa. Então, beleza, não acho que todo mundo nasceu para ser chefe, não acho que todo mundo nasceu para empreender, mas quem está ouvindo esse podcast nasceu, ou pelo menos está com fome disso e deveria dar os primeiros passos, deveria usar. Mas a conta era a seguinte, era R$300 em média que alguém ganhava. E eu comecei a pensar, cara, se eu vender salgadinho na rua, quantos salgados eu preciso vender e quantas horas do dia eu preciso trabalhar para eu chegar a R$300? E eu cheguei a uma conclusão que se eu trabalhasse 1 hora vendendo salgado na rua, eu ganhava esses R$300.
Só que, na verdade, eu comecei a ganhar 1.000 e 1.200, porque eu não queria trabalhar só 1 hora, eu queria ver o dinheiro, né, cara? Mas, ao show. mesmo tempo, a carreira que meu pai estava me inspirando, ela era de pai para filho. Então, eu já tinha, né, o know-how, eu já tinha o nome e eu já tinha o lugar. Eu não ia precisar amassar barro que nem meu pai, né? Só que nessa época, em paralelo, eu tava, assim, numa catástrofe emocional. Eu comecei a usar droga como um aventureiro. 11, 12 anos de idade, fumar um cigarro, tomar alguma bebida. Os meus outros tios, que não eram Barreto, eles eram donos de bar. Então também existia uma cultura de todos nós estarmos no bar e curtindo fim de semana, né? E quando você é pequeno... Baralho, né? Baralho, truquinho. Normal, truquinho. Bilharzinho, Sinuca. joguinho de palito. Sertanejo. Rapaz. Você sabe que Você sabe que meu pai é dono de boteco, né? Não Era, sabia. né? Foi dono de boteco. Sério, cara? É. Então eu conheço um pouquinho dessa cultura aí também. Cara, e ali eu comecei a achar bonito, né? O cara que fuma, o cara que bebe, né? O comercial do Marlboro é um negócio extraordinário, né? O Nossa. cara mais bonito que andava no cavalo dava um trago no cigarro, né? Isso aí, eu lembro. Marlboro vermelho. Eu tô feliz que na nossa geração a galera tá nos inspirando pra malhar mais, pra É isso comer aí. melhor, pra cuidar bem dos filhos. Então, os grandes influencers hoje que eu escolhi pra minha vida, eles têm uma vida muito boa no sentido família, no sentido empreendedorismo, no sentido saúde, né? Mas, de repente, eu tô enfiado nessa situação e meu pai me dando uma oportunidade e por causa da minha família ser uma boa família, eu caminhava naquela linha de aprender sobre isso, mas quando eu conseguia alguma grana, eu ia curtir a vida, ia zoar e tal. Mas, ao mesmo tempo, um cara educado, ao mesmo tempo, um cara de cultura familiar. Então, eu sei que tem muita gente que trabalha bem, que se dedica à família, mas tem alguns vícios. E, cara, de verdade, o primeiro passo para o seu empreendedorismo bombar, peça a Deus para te livrar dos vícios, cara. Olha aí. Você precisa sair dessa, porque isso aí vai consumir o que você está querendo gerar. Porque nós gastamos nosso tempo e nosso dinheiro com aquilo que a gente é apaixonado. Sim. Se você... Hoje, por exemplo, eu coleciono vinil. Então sobrou uma grana, eu quero comprar um disco legal para eu colocar lá. Tomar meu café, sabe? Curtir. Hoje eu invisto em algo que me traz mais cultura. Mas houve um tempo que eu investi em algo que me trazia um prazer instantâneo. Sim. E eu poderia hoje ter um vício que culturalmente é mais aceito. De comer algo muito gostoso toda hora, muito rápido. Daqui a pouco eu acabo com a minha saúde, daqui a pouco eu também acabo com o meu dinheiro. Então existem vícios discriminados e vícios aceitos. Mas a verdade é que os vícios podem atrapalhar muito o que nós estamos propondo aqui. Olha isso. Essa é uma grande chave. Caraca, Roubar sua meu. energia, né? Né? Porque ele tá falando aqui que daqueles vícios que ninguém fala sobre eles. É. Porque Alimentos. falar sobre cigarro, falar sobre... É normal. Agora e os outros vícios? Sim. Né? Isso é a cultura do hiperpalatável, né? Aqui nos Estados Unidos são os alimentos ricos em sabor. Sim. Então, se é rico demais em sabor, vai roubar a sua energia, vai fazer mal. Acho que toda frustração em alguma área ela é canalizada por um prazer instantâneo. Eu procuro ter bons prazeres instantâneos hoje com coisas que não me fazem mal e que também não pode passar do limite. Vou te dar um exemplo. Se você bebe café, isso é muito bom, mas se você bebe café demais, isso pode se tornar ruim. Se você bebe vinho, isso é muito bom, mas se você se embriaga, isso se torna ruim. Então, a embriaguez com algo lícito é tão ruim quanto algo ilícito. Então, existe um equilíbrio em tudo. Agora, buscar O prazer lance naquilo... do bom senso, né? Lê? Exato. E buscar prazer naquilo que me traz mais saúde é melhor do que buscar prazer naquilo que rouba a minha saúde. Sim. Então, se você usa um pouco a inteligência aí e começa a adquirir uma cultura, uma performance, uma disciplina, isso vai te ajudar bastante na sua vida. Show. Mas aí a chave foi que tava nascendo um grande negócio para mim, enquanto eu poderia ser um cara que tava lá trazendo renda para o meu patrão, que às vezes eu não sei nem quem ele não mora nem no meu país. Então, se eu for dar lucro para alguém, que seja para mim mesmo, para o meu sócio, para minha família, para as pessoas que estão comigo. Então, ali começa a nascer realmente o genuíno mindset de empreendedor, né? E eu percebi, Lê, aqui uma coisa interessante, Charles, também. Se o Leandro não tivesse sido empurrado por uma gravidez ali de uma tão precoce,
talvez ele tivesse continuado no caminho natural, tradicional. Estudar, fazer faculdade, me formar e talvez ir para a CLT. Mas como ele estava tão apertado naquela situação, ele teve uma visão aberta. O pai também passou isso para ele. Na verdade, aflorou aquilo que já existe dentro dele. Né? Isso. Por conta de uma inconveniência, né, que aconteceu na vida dele. Isso é muito importante também. Sim. Conveniência boa, né? Diz o ditado que a ocasião faz o ladrão, mas a ocasião também ela pode fazer um homem maduro, a ocasião pode fazer um empreendedor, a ocasião pode fazer um cristão. A ocasião sempre é uma oportunidade, né? A prova, né, segundo a ótica de Deus, não é um lugar para te machucar, é um lugar para você ser aprovado. Né? Um lutador de UFC, ele não fica com medo do octógono e da final em que ele vai disputar o cinturão. Ele sonha em ir para aquela prova em que ele pode ser aprovado. Então, todo cara de mente saudável, ele acredita que os desafios é uma oportunidade de voar voos mais altos, né? Obviamente, a hora que eu olhei, cara, tenho 16 anos de idade, deveria estar empinando pipa, deveria estar andando de carrinho de rolemã, eram as coisas da minha época. Coisa da época, show. Cara, eu tava fumando, bebendo, cheirando e tava engravidando uma garota, né? Mas realmente o choque, cara, que eu sofri foi no primeiro ultrassom. No primeiro ultrassom, a médica olhou pra nós e não tinha muito esse lance de chá, de revelação. Então, a médica olhou e falou, querem saber o sexo do bebê? Eu falei, quero. Ela disse, é uma menininha. Eu chorei, cara, mas eu pensei comigo, cara, o que a minha galera faz com as menininhas? Uau. E aí eu percebi o primeiro choque, que eu tava sendo um canalha com a mãe daquela menininha, porque eu dormia com ela, eu beijava ela e devolvia ela pra mãe dela, né? Pegava ela linda na sexta, devolvia ela no domingo, e aí a mãe dela fica com o boleto e eu fico com o prazer. Então, Deus, ele nos faz entender que todo prazer sem aliança é um abuso da vida do outro. Nossa. Uau. Olha Para outra aí, chave Charles. aí. Mas Olha, quando eu momento faço uma Charles aí da aliança- Chaves. Que isso, cara? Cara, quando eu faço uma aliança e depois eu tenho prazer, então tá incluso ônus e bônus. Sim. Vou dar um exemplo simples. Qual é a diferença de paixão em relação ao amor? A paixão deseja as coisas extraordinárias que você viu em algo, em alguém, numa ideia, numa pessoa. O amor é quando você topa a parte ruim. Então, ser apaixonado por algo é querer só o que ele te dá de prazer. Mas amar algo te faz querer ter aliança. Então, cara, o grande propósito que eu tenho de estar com alguns homens como vocês, realmente não é aquilo que nós podemos ter juntos, mas o quanto a gente consegue se amar com amor ao próximo. Aquele amor que, cara, tudo bem, hoje a gente tá ganhando junto, mas se amanhã a gente passa uma luta, vamos passar ela junto. Então, isso passa para um nível de aliança. Sim. Então, a sua família, o seu ministério, o seu negócio já entra para um nível de vínculo para propósito. Ele sobe de nível, né? Então, as pessoas não entendem, às vezes, porque é tão sólido um casamento, uma família, um ministério, um time. Na verdade, é quando você passa de vínculo para propósito, quando você passa de paixão para um amor genuíno, né? E o amor pode ser definido de muitas maneiras. O amor filéu é a filantropia. Sou eu fazendo algo por aquele que não pode. O estorger é de pai para filho. E o eros, às vezes, a gente confunde e começa a levar ele para os negócios. O eros é um amor natural, né, de alguém por alguém que ele queria ter prazer junto dele. E aí eu começo a querer usar meus amigos assim, o meu funcionário assim. Eu só quero a galera que me traz alguma coisa de bom. Então, eu deixo todos os amores se tornar um narcisismo. E é só uma parada comigo mesmo, eu sou o centro e o mundo, infelizmente, ele caminha por essa trilha hoje. Então, aceitar o próximo é uma coisa, respeitá-lo é uma coisa. Agora, querer que todo mundo respeite só quem eu sou, o que eu penso, o que eu acho, isso é uma tirania muito severa. Verdade. Então, é uma doação muito grande você ter a expansão da sua mente nesse aspecto, né? E eu acredito que a partir daí, tudo que você for construir, ele tem maior valor, é mais sólido, e não é só um equity, né? É realmente um valor que transcende essa era, né? É o que você vai deixar para os seus filhos, para sua família, para sua... Muito mais do que uma herança e uma grana para gastar depois, mas uma mentalidade de ir além, né? Uma mentalidade de não ser mero herdeiro, mas se tornar um genuíno sucessor. Até porque, né, Lê, a questão de herança, né, é o caso que mais a gente vê problemas nas famílias, né?
Em casa também a gente trabalha nessa linguagem com as crianças, né? Sim. De preparar eles para serem empreendedores. Não estou falando só empreendedores relacionados a negócio, né? Porque a vida toda, todas as nossas frentes, a gente tem que estar praticando empreendedorismo a todo momento. E quando você cria esse ambiente dentro de casa, você cria pessoas que não estão preocupadas com aquilo que vai dividir, né? E sim com Exato. aquilo que você foi, Sim, o exemplo que você deixou, que é o legado. sim. Né? Cara, Top. essa semana eu tive uma experiência muito legal. A minha filha de 11 anos, ela me emprestou $100. Que legal! Eu tava sem dinheiro vivo. Falei, eu tô sem grana. Ela abriu a bolsinha dela, tirou $100 e me deu. Qual a idade dessa moça? 11 anos. Falei, Rad. E qual foi a devolutiva ali logo depois? O que ela falou? Eu falei, Rad, da onde você tem essa grana dela? Ué, pai, eu trabalho, né? E o trabalho dela, ela ganhou o Work Permit. Aí ela falou, eu posso trabalhar agora? Eu falei, não. Os Estados Unidos me dão Work Permit, eu não posso trabalhar? Eu falei, não. Dela, mas eu preciso de um emprego, pai. Eu falei, cara, eu vou arrumar algum emprego pra ela. Então o emprego dela é o seguinte, se ela ajuda a mãe dela em casa, ela ganha X na sexta-feira. Mas se ela ajudar com honra, ela ganha X e um bônus. Que legal. Mas se ela extrapolar todas as linhas, sabe? E ela for extraordinária, então ela recebe Que excelente ideia, velho. uma medida que eu já li na Bíblia: recalcada, Aham. sacudida e Transbordante. transbordante. Então, Ah, vou E usar como- isso aí, Lê. Olha aí, vou usar esse O exemplo Charles aí. tem Gostei. 4 lá e eles... Rapaz, ali dá pra montar umas 2 empresas lá dentro. O que você acha? cara, e olha só, ela já tem 2 negócios. O primeiro negócio é ajudar em casa. E o segundo, ela investiu $150 num kit de maquiagem que tem tudo. Falei, mas pra que isso? Vou maquiar minhas amigas quando elas forem sair. Falei, mas quanto você ganha? $10 tá bom. Porque com esse kit aí eu consigo fazer bastante maquiagem. Então ela tem 2 negócios. E ela tem 11 anos. E muita gente que vai ver isso começa a pensar, oh, que abuso infantil. Abuso é você largar o seu filho no TikTok. É isso aí. É você largar ele sozinho com o celular na mão. Isso é abuso. Abuso é você dar uma máquina pra ele que custa $1.200 e não supervisionar o que ele está consumindo. Então ele já está se tornando um progressista, ele já está se tornando um produto do meio. E a isso as pessoas não acham que é abuso. Então, na verdade, isso que eu gerei nela é o empreendedorismo que meu pai gerou em mim. Então, quando ela quer um negócio, ela tem que saber que ela tem que trabalhar X semanas para ter. E amanhã ela não vai pegar a herança e não saber quanto ela custou para o pai dela. O filho Entendi. pródigo. Exatamente. Eu estou ensinando ela quanto custa. Princípios, né, Lê? Show. Completamente princípios. Não tem jeito. Não existe outra saída. Se você lança princípios e fundamentos, não dá para ter outro fruto. O fruto vai ser real, poderoso e verdadeiro. E aí ela pegou e emprestou. Eu falei, mas e aí? Não, pai, eu tenho dinheiro aqui, tá tudo bem, eu tenho mais. Eu falei, cara, Só 100. eu falei, mas quanto você tem? Eu tenho 300 pau. Eu falei, meu Deus. Caraca, velho. Dela aí, olha, pode ficar, nem vou cobrar juro, nada. Você pode ficar usando dinheiro o tempo que você quiser. Isso em reais dá quase um carro, né, Charles? Cara, eu vou te falar, ela tá empreendendo legal, mas eu preciso gerar, sabe? Mas essa não é a filha lá do início, lá dos 16 anos. Na né? verdade, Pessoal essa é a saber. filha do cara que foi transformado, né? Olha aí. Porque a mais velha, que hoje tem 2 filhas, eu sou vovô de 2 netinhas maravilhosas, a mais velha tá chegando pra me visitar semana que vem Nossa. e vai ser extraordinário esse tempo nosso. Meu. A mais velha é uma grande mulher hoje, porque ela viu, por 8 anos ela não teve o pai em casa. Né? Ela continuou morando com a minha sogra até eu acertar a minha vida. Porque quando eu acertei minha vida financeira, eu não tinha acertado a minha vida espiritual. E, consequentemente, as feridas que nasceram de um relacionamento bem louco com a minha esposa, demorou para que a gente se tornasse marido e mulher de verdade. Eu tive 6 separações da minha esposa, nós nos casamos 3 vezes, num intervalo de 7 anos. Então, assim, eu sou casado com a minha mulher. Em 1999 eu casei a primeira vez, 2001 a segunda vez e a terceira vez em 2007. Sou casado com ela até hoje, mas foi terrível a transformação do nosso entendimento. Então, minha primeira filha carrega uma história, a segunda carrega outra e o terceiro, outra história ainda, né? E de alguma maneira eu já tento ensinar ele sobre meritocracia, justiça e verdade. Sim. Vou dar um exemplo. Meus filhos foram na casa de um casal. E chegou na casa do casal, o pequenininho começou a jogar o brinquedo do filhinho do casal na piscina, cara.
E daqui a pouco o filhinho veio, ô tio, seu filho é muito chato, cara, jogou os meus brinquedos na piscina. Eu olhei, cara, pensei comigo, cara, o piscineiro vai pedir $150 pra tirar todos esses brinquedos dessa piscina. E falei, meu Deus do céu. Aí eu voltei pra casa, abri a Amazon, falei pro meu filhinho, escolhe o brinquedo que você quer. Ele escolheu. Falei, eu vou guardar aqui, mas eu não vou comprar. Dele, o quê? Não vou comprar. Você jogou o brinquedo bem desenhado. Agora nós vamos comprar 2 presentes. Um pra menininha, um pro menininho que você fez feiura. E a gente vai lá pedir perdão pra eles. Não só mudei o coração do meu filho, como eu mudei aquela família inteira. Sim. Eu estava simplesmente semeando justiça. Se eu quero uma nação mais justa amanhã, um mundo mais justo amanhã, eu preciso começar ensinando meu filho. Não adianta eu fazer protesto na rua contra o político A ou B se eu não fizer isso dentro do meu filho. Então, realmente, eu já quero que ele carregue os verdadeiros e genuínos valores. Obviamente que eu ainda não vou treinar com as moedas e com a notinha que nem a do meu tá fazendo. Mas, a partir desse princípio, retidão, justiça é que é estabelecido o reino de Deus. A Bíblia diz que graça e verdade vão à frente do reino, mas retidão e justiça são a base do seu trono. A gente ouve hoje, fica essa aqui para meditação de todo mundo. A gente ouve muito empreendedor falando que isso é reino, mas sem retidão e justiça não há reino de Deus. Há reino de um homem qualquer. Se eu fiz abuso, se eu defraudei, se eu soneguei, se eu passei alguém para trás, não há retidão e justiça. Retidão e justiça são as bases do trono de Deus. Se eu não me engano, está no Salmo 84. Então, se você quer dizer que aquilo que você faz tem um cunho espiritual, tem um nível da bênção de Deus, retidão e justiça tem que ser a base. Então, desde pequeno, Provérbio de Salomão, ensine o caminho puro e reto que a criança deve andar, porque quando ela crescer, jamais vai se desviar dele. Não vai conhecer a vara, né? Não, eu não tô gerando um herdeiro. Não, na verdade. Tô gerando um sucessor, né? Sendo bem literal na NVI, né, Leandro? Caso eu esteja correto, você tá falando lá. Na verdade, a vara é se você não tem um ensino, né? Todo cara que não tem um ensino verdadeiro, ele vai usar a vara. Mas a vara em si, né? Quando o Salomão tá falando, existe uma conotação e um contexto daquela época. Aquela época era realmente como nossos pais. Sim. A minha mãe falava, abençoa Havaianas e queimava minha bunda. Então, tava tudo beleza. Eu acho que hoje em dia as crianças, quando elas te olham francamente, você consegue fazer um desenho do que é errado, do que é certo. Na conversa nós conseguimos resolver e realmente, às vezes tem aquelas bombas de efeito moral, né? Aquela palmada no sofá, assim. Você quer tomar uma dessa? Não, não quero não. Então eu aprendi a fazer a palmada do efeito moral. Aí tá funcionando bem lá em casa, graças a Deus. E cada família é uma nação, né, Charles? O Charles tem 4 filhos, o Lê tem... Uma nação inteira, hein, É Charles? uma grande nação, né? Tem nação grande, continente, né? Então tem essas nações aí. Então é uma nação, uma família, cada nação. E me chamou a atenção que a família que o filhinho reclamou, né? Ele também foi admoestado, né? Foi ensinado ali com a lição. Foi. Então é pelo exemplo, né? Sempre se fala que o exemplo ele arrasta mais do que o discurso, né? Não, foi. O que mexeu no meu coração, esse menininho, a mãe dele viu ele falando pra mim, seu filhinho é chato. E a mãe dele falou pra ele, você vai lá e pede perdão pro tio que o filhinho dele é criancinha. Então você via que era 2 famílias genuinamente liderando seus filhos. Eu posso dizer o nome deles, é a Adriana e o Rodrigão aqui, que moram aqui. E na verdade, eu vejo o quanto eles ensinam pela internet a galera ter um nível mais alto. Eu ouço uma coisa na igreja, eu concordo em partes. Quando as pessoas falam de maldição hereditária, eu concordo em partes. Porque, na verdade, existe muito mais cultura hereditária do que maldição hereditária. Se você tem uma cultura genuína que ensina o filho o caminho puro e reto, ele aprende o caminho puro e reto. Mas tem a parte espiritual, mas tem a parte natural. Exatamente. E o que não se fala é de bênçãos hereditárias, que é muito maior. Deuteronômio diz, amaldiçoarei até a 3ª geração e abençoarei até a 1000ª. Então, se vamos falar de maldição hereditária, deveríamos falar de bênçãos. Por exemplo, nós estamos aqui desfrutando do que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Somos livres por causa do nome de Jesus. O que a gente fez para ter isso? A gente creu. Mas até isso foi o Espírito
Santo que operou dentro de nós. Então, eu acho que quando você começa a pensar numa cultura mais alta, é até por isso que muitos de nós escolheu os Estados Unidos para morar, para dar uma educação mais meritocrática para os nossos filhos e não uma educação vitimista. E graças a Deus hoje tem muitas escolas no Brasil dando esses passos de um genuíno empoderamento, não regar a ferida e empurrar ainda mais para baixo. Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Então eu acredito que o efeito de um podcast como esse é de realmente educar e desafiar para cima. E desafiar para o alto, onde não há limites. Então... Sim, e também, né, Charles, falar para o pessoal que chegou, que está aqui até agora, que está aqui até esse momento, esse podcast é gravado em Orlando, na Flórida, então tem a ver com esse contexto de transição, de imigrante, de novas realidades, né? Então, para você entender um pouco do contexto, a gente está em Orlando e por isso tem esses exemplos aí tão importantes que o Leandro está trazendo aí, até aqui nesse momento da gravação. Não, muito bom. E Lê, você falou numa coisa aí que realmente, assim, quando você falou deles, você fez questão de falar sobre a mentalidade, né? E a gente enxerga, assim, para quem está nos ouvindo, o cara que é o empreendedor, ele tem que tratar a mentalidade dele. Porque o mindset, né? Nós sabemos disso, a mentalidade vencedora, que é a palavra que a gente fala muito. Você falou tudo aí. As pessoas gastam muito tempo falando de coisas ruins ou desnecessárias e esquecem de olhar a parte positiva daquela situação, sim, a mentalidade vencedora, aquilo que pode de repente produzir coisas boas para outras pessoas. Olha, de repente você preocupado em produzir algo bom para aquela outra família e aquela outra família preocupada em produzir algo bom para você. Sim. Né? E de repente a gente percebe que isso é tão difícil hoje a gente encontrar nas famílias. Então, como é importante, né, a gente ter referências como essas que você colocou aqui agora, para que a gente possa levar isso realmente, não só com teoria, mas com prática também, com atitude, que com certeza momentos como esse é que fica marcado no coração das pessoas, né, Lê? Sim, marca. Porque, cara, eu visito a casa de muitas pessoas. E principalmente por causa de mentoria e discipulado. Só que, cara, imagina você olhar os meus filhos e ver o contrário do meu ensino na vida deles. Foi assim que eu vi muitos pastores ter os seus filhos chamando Jeremias, Isaías, Daniel, o nome de todos os apóstolos, dos patriarcas, e eles tendo conduta de delinquente. É quando as pessoas vivem uma mera religião, a religiosidade, e não transfere aquilo como uma cultura no seu lar. Minha filha mais velha, eu nunca pedi para ela ser pastora. Eu nunca pedi para ela casar com um cara que ia ser pastor. Eu disse para ela escolher a carreira dela, ela escolheu, ela é psicóloga, uma boa psicóloga. Mas ela é pastora. Porque ela ficou imersa nesse estilo de vida todos os anos, depois de 8 anos de idade. Então, vem a transformação da minha esposa. Rapidamente, eu já era, né, convertido há muito tempo, eu orava pela conversão dela. Rapidamente, a minha filha muda para uma casa de cristãos radicais, que buscava a Deus acima de tudo, que orava para fazer negócio, que orava para trocar de carro, que orava para... As atitudes, né? Imagina pro filho olhando pro pai, pra mãe. Nossa, que diferença. Eles viram a gente levar comida pro pobre, eles viram a gente levar, cara, suprimentos para casa de recuperação de drogados inúmeras vezes. Como é que o filho vai se tornar outra coisa? Uma coisa que a galera tem que guardar no coração: nossos filhos não aprendem o que a gente diz, eles aprendem o que a gente faz. É isso aí. E quando eles olham e vê um paradoxo entre o nosso ensino com o nosso estilo de vida, tá feito uma desgraça e uma desordem produtiva. Total. Dentro do lar. Então, eu acredito que para que eu continue acessando a vida de pessoas, eu acho que a minha casa toda tem que dar o testemunho. Sem esse testemunho, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que esse homem não deveria ser um líder espiritual. Uhum. Se o pastor não tem os filhos e a família em sujeição, ele não é pastor. Pode até ser na igreja evangélica, mas na Bíblia não é. Cara, demais isso, hein? Demais. Inclusive, né, Lê, assim, foi bom que você entrou nesse assunto. Eu sei que a gente fica um pouco polêmico, mas quando a gente fala de exemplo, né, querendo ou não, você que está nos assistindo,
com certeza nós temos um grande público que é empreendedor e você está falando de família aqui. Né? Agora, quais são os princípios e as grandes chaves que o Lê colocou aqui agora? Né? Nós, como empreendedores, né, aquilo que nós fazemos com a nossa primeira equipe, que é a nossa família, é aquilo que vai acontecer em outras frentes da nossa vida. Sim. Então, se você é aquele cara que realmente serve tua família, você vai servir como empreendedor e você vai ser um grande líder, um grande empreendedor, vai ser um cara que coloca as pessoas na frente das coisas realmente. Agora, se você é aquele cara que em casa é diferente, e você falou uma outra coisa aqui também. Você quer conhecer uma pessoa, você conhece através dos frutos. Sim. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Flávio Augusto. E toda vez que eu vou conhecer uma pessoa, eu sempre olho para debaixo dela ali. Porque debaixo dela vai falar. Sim. Claro que a gente não pode ser radical, né? Porque eu tenho filhos que têm problemas com algumas desobediências, com algumas coisas, mas foram ensinados princípios. E de repente, quando você encontra algo que está fora do lugar ali, ou está muito religioso, que foi a palavra que você usou aí, que infelizmente a gente vê muito isso, né? A gente vê também brechas e dificuldades grandes ali nesse ambiente, né, Lê? O texto de Salomão, que é um princípio milenar, ele diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando ela crescer, jamais se desviará dele. A minha mãe, ela um dia me fez uma pergunta: por que você e seus irmãos se desviaram de Deus e foram se drogar? Eu respondi com dor no coração: a senhora nos levou para a igreja e nunca fez de nós a igreja. Mas, de repente, ainda assim, os frutos que ela tinha liberado sobre mim me tornou um pastor. E quando eu comecei a pastorear, eu falei: a nossa igreja vai ser diferente da igreja que você ia. Sim. Nós vamos fazer nossos filhos se tornar a igreja. Nós não vamos levá-los para a igreja. Eu não concordo com o departamento infantil da sua igreja tem que ensinar o seu filho quem é Jesus. Eu concordo deles regarem a semente que você planta em casa. Na salinha, no departamento infantil, a gente vê criança que fala palavrão, que agride a professora. Ele aprendeu isso aonde? Talvez o discipulador deles são os Avengers e não o pai e a mãe. Então, então você dá um boneco e um iPad para entorpecer o seu filho, mas assim que ele não tiver com aquilo na mão, ele vai soltar em alguém. E isso está muito errado. Agora, de verdade, se doença de CEO é o custo da família para ele ter realmente muito sucesso, então eu sugiro que todo mundo que está me vendo aqui já pode parar de me assistir, que eu nunca vou concordar com isso. Jamais. Total. Esse é um preço alto demais. Entende? Agora, por que empreender? O princípio vem dos puritanos, o princípio vem da reforma protestante, o princípio vem do protestantismo europeu. O cara começou a ouvir o evangelho, se tornou marido de uma só mulher, se tornou um líder governante patriarcal que gerava benefício para sua família e seus filhos. Então, toda a Europa e a América do Norte, feita sobre as escrituras sagradas, são países que prosperaram grandemente. Agora, toda a América Latina, feita debaixo de uma espiritualidade em que a pobreza é o lugar mais alto, deu no que deu. E a gente se tornou vitimista e a gente ficou trabalhando para quem? Para a base protestante. Então, quando o evangelho chega no Brasil, o evangelho ele traz transformação num homem e esse homem transforma a sociedade. E ele transforma a sua casa em primeiro lugar. Então, se o preço do meu sucesso é meu casamento e minha família, esse preço é satânico. Esse preço não é bíblico. Olha outra chave aí, meu. Não é de Deus. Se o teu negócio tá indo mal, você tá se sacrificando, não consegue ter tempo com os filhos, com a esposa, de qualidade, você pode ter certeza que alguma coisa está fora do lugar. É hora de parar, né, Lê? Sim. Rever tudo isso, né? E também, Charles, voltando, eu tava lembrando aqui dos salgadinhos, né? Então, voltando lá pros salgadinhos. Ô, Wendel. É porque eu gosto dessa história de transição, né? O cara engravidou a menina e agora ele tava ganhando R$1.000 e os amigos estavam ganhando R$300 na LG. Depois disso, o que é que vem? Cara, na verdade, ainda tem uma base antes disso, né? Minha mãe fazia geladinhos, sacolé, chup-chup, né? Olha aí, Não ó. sei como chama aí na sua cidade. Mas a minha mãe fazia.
E eu precisava de dinheiro, né, cara? Comprar uma linha, um cerolzinho, uma pipa. Cortante, né? Né, cara? Isso aí. Ô, Aí minha mãe não me dava dinheiro assim. cola de coqueiro ou cola de madeira? Cara, podia ser de madeira, o que fosse, Madeira, né? Mas a minha mãe, cara, ela não tinha essa cultura de me dar grana pra eu ir fazendo o empreendimento que eu queria, né? Então eu dei um jeito sozinho. Peguei os geladinhos que ela fazia pra mim e comecei a vender na rua, né? E criei uma arte em cima do geladinho. Não, o da senhora que vende ali na esquina é com água, o meu é com leite. Não foi muito ético no início, mas era verdade, não era mentira. Mas essa é uma publicidade que a gente aprende aqui nos Estados Unidos, rola, né? O Ronald McDonald's vai no Burger King comer o lanche depois que fecha o McDonald's. Aqui vale tudo. No Brasil tem uma certa ética. Mas eu comecei a vender. Esse foi o meu primeiro negócio. Daqui a pouco minha mãe falou, pô, mas tá chupando muito rápido o geladinho. Eu falei, Não, mãe... mas ó, peraí, vamos pegar uma chave no meio do caminho aí. Ó, é. Cara, hoje tá o dia das chaves, hein? Voltei, viu, Wendel? Voltou. Vamos lá. Cara, o cara, ele não simplesmente vendia geladinho. Ah, não, Porque a tem- maioria vende geladinho. Tem uma publicidade, né, Entendeu? cara? O que o cara faz? Ele fala dos 3 princípios que a gente fala sobre a negociação. Sim. Ele se valorizava, ele não fazia questão, porque se aquele não comprasse, porque o preço dele era mais alto. Isso. Sim, era mais alto. Porque ele se valorizou. Então ele não fazia questão e a situação dele, a situação da negociação estava sempre na mão dele. Ele Sim. gerava valor, né? Também. E são 3 pontos, Outro né? nível. E tinha o quê? O leite condensado, né? Que você falou. Sim. Primeiro ponto é... Primeiro ponto é que, ó... Começou sem, eu depois tinha, veio. eu, né? tinha, eu tinha 11 anos de idade, né? Então o primeiro ponto é o seguinte. A denúncia do mercado. Eu denunciei o mercado. E, na verdade, muita gente que quer um produto novo... Gente, pega essa chave aqui que é muito sobrenatural. Isso aqui foi uma unção de Deus que caiu na minha cabeça. Se você quer um negócio extraordinário, denuncia o mercado. Tá faltando microfone bom. Você fala no microfone, sua voz sai com o mãe de Piracicaba. Não é verdade? Ou você pega um sem fio e ele fica fazendo ruído. Então você tá denunciando. Esse microfone tá ruim, isso aqui tá ruim, tá ruim. Tá tudo bom aqui, tá, gente? Só tô dando um exemplo. Mas você fala isso. E aí a galera começa, é mesmo, é? Poxa, os podcasters começam, é mesmo, cara? Não é que eu tenho problema com o microfone? Aí, beleza, você denunciou. Agora você faz o quê? Você diz o que é bom. O bom é um microfone que não dá pau. O bom é um microfone que cai, levanta e tá funcionando. Bom, tem um microfone, gente. Depois a gente vai pôr aqui nas inscrições. Toda a igreja compra, porque ele não estraga, ele não quebra, ele Tem que nunca ter um dá desse. pau. Tem que ter. Então a gente compra um kitzinho com 6 e vai pôr no bom, o melhor, o superior. Deu pau, chama aquele SM58 da Shure. Tipo assim, é o Coringa. Então, assim, ó, primeiro ponto, denuncia tudo que tá rolando. Segundo ponto, desenha o que existe. Terceiro ponto, você tem que ser o dono do que resolve. Essa é a Olha sua aí. solução 10x. Eu falei pra todo mundo, o chup-chup é aguado. O chup-chup, tipo assim, tem mais água e nem tem leite condensado. O meu não tem água, só tem leite e tem leite condensado. E era real, porque eu era exigente, né? Mãe, eu quero coquinho de verdade, leite condensado Olha aí. moça e quero Ó, leite Pensando B. na entrega. Entendeu? isso aí. Agora, Pensando na na verdade, eu tava entrega. pensando em mim quando nasceu a coisa. Ah, Mas sim. de repente. O que você ia chupar, né? Agora, eu vendi o que eu admirava. E tem mercado pra tudo. O cara que queria pagar mais barato, tomava o aguadinho lá e tá tudo bem. Eu não tô nem aí com isso, eu não vou concorrer com aquilo. Mas se alguém quer o meu, é gourmetizado. Então Mas, Lê, hoje tem que ter só uma um ideia, né? Junto. Só um outro parênteses aí que você falou uma outra coisa muito poderosa e que vai passar despercebido Vamos lá. aqui se a gente não frear. Meu, olha o que ele tá falando aqui. Ele tá falando aqui, tem tudo a ver com negócio, com empresa, com qualquer tipo de negócio. Você falou que, por exemplo, para você tinha que ter tudo do melhor. Sim. E você tinha ali uma régua para você falar o quanto que era bom aquilo. Sim. E aquilo que ele estava querendo entregar. Então, por exemplo, quando você está vendendo algo, né, tem gente que consegue vender coisa ruim. Sim. Mas quando o perfil do empreendedor ele valoriza o que é vender coisa boa, olha o resultado que dá. O resultado é outro. Sim. É isso aí que eu queria falar. E, Muito bom. e, muito cara, bom. isso se torna, na verdade, são 4 pontos, né? Você denuncia, você diz o que é bom, você tem que fazer o seu, tá na estatura do que você disse.
E por último, você vai alcançar o público X, que valoriza exatamente aquilo que você está falando. E uma vez que você se torna um empreendedor disso, aquele público ele quer outros produtos, quer outros negócios, e você sabe que a régua dos caras é igual a sua. Sim. E eu não sabia que eu era norteado por uma lei universal. Não sabia. Segundo negócio que eu tive, meu pai comprou uma filmadora e ele pagou em 36 vezes na Paula Invest, num consórcio na época, de tão caro que era isso. A gente lembra disso, alguns de vocês lembram. Quem não lembra tá fingindo que é jovem. Mas... Escondendo. Aí chegou em casa... Panasonic, geralmente era Panasonic. Meu pai chegou e deixou ela lá. E meu pai era aquele cara que queria ter as coisas, mas ele não tinha muito tempo para desfrutar delas. Um dia, sem pedir para ele, que ele não ia deixar eu mexer, que eu era um garoto só, eu peguei e comecei a fuçar. Não tinha YouTube para eu ver o tutorial, cara. Você tinha que usar, sabe, a inteligência, você tinha que usar, sei lá, algum sentimento ali de aguçamento. Autodidata. Vamos mexer. Esse é o termo. Comecei a mexer, um sentimento intuitivo. Daqui a pouco eu estava filmando. Aí eu descobri que se você tivesse um processador de caracteres, HB Hotbit 8000, você passava a noite escrevendo MS-DOS, aparecia escrito acesso vídeo apresenta aniversário de Wendell. Eu fazia uma programação de quase 8 horas. Eu lembro os códigos até hoje. Aí o que eu fazia? Pegava isso, plugava num videocassete para fazer a câmera e o corte. E depois, de noite, eu punha o dub e enfiava dentro de uma JBL para eu dublar com a música que a pessoa escolhia. Comecei a vender aniversário. Saí na minha rua... Essa eu não conhecia, essa história. Rapaz! Saí na minha rua, filmei todo mundo. Agora, mesmo princípio que me fez começar um negócio de geladinho, me fez começar a filmagem. Semente. Se você não semeia, você não colhe. Eu dei geladinho pros caras mais loucos por geladinho de graça na primeira vez. Semeando em terra fértil, um princípio bíblico. Hoje você manda um kit top para um influencer, ele posta, você tá semeando em terra fértil. Então o que eu fiz? Filmei 10 aniversários na rua e entreguei o VHS pros caras bonitinho. Dos 11 aos 13 anos, cara, eu não tinha agenda pra isso. Aí meu pai um dia teve que vender a filmadora pra ele ampliar o salão de cabeleireiro dele e acabou com o meu negócio. Acho que eu fui fumar maconha de raiva do meu pai ter feito isso. Meu pai me quebrou, mano. Eu fiquei louco, cara. Lembrei da minha mobilete agora, cara. Meu pai, ele vendeu a mobilete porque me pegou empinando. E ele falou, se você empinar a mobilete e eu ver... Eu tava subindo na rua mas do aí lado. você deu mole, você quase mereceu isso aí, né? Não, pô, eu tava na rua paralela, falei, aqui tá tranquilo, meu pai não tá aqui no horário de almoço, nada. Tô empinando assim, olhei meu pai descendo no... Já era. Na caravan dele, Vendeu assim. a mobiletinha? Ele só fez assim, de dentro do carro. Que era pra voltar pra casa. É o que basta, né? Rapaz, cheguei lá, perdi a mobilete, cara. Perdi a mobilete e daí nós devia trocamos ter montado ela... um negócio junto naquela época. Trocamos ela por uma bicicleta e um TKX. Você lembra do TKX? Não lembro, o que é isso? TKX foi o primeiro computador, cara, que não tinha nem tela. O meu não tinha tela também, o meu HB Hotbit não tinha tela, ligava na televisão. É assim. Uma caixinha que é um dos... o HF. Nossa, vocês são velhos, hein? Caraca, o Wendel não conheceu isso, Lê. Não, conheci muita novela, né, no podcast. Rapaz, aqui. Ó, você quer falar de novela, velho? Meu Deus, você hein? fala com o cara aqui, Vamos, cara. vamos explicar, né? A gente gravou agora recente com o Carlos Machado, grande ator aí, trabalhou na Globo e outras... Fez muitas novelas, fez Tititi lá da primeira vez, lá de 1900 e tanto. E a gente foi falando das novelas. Dos cara. atores. Eu fui lembrando da novela, do ator. A gente tava falando do Mauro Filho. E infelizmente, né? Ou não sei. Lá no Brasil tem esse hábito, né? Eu chegava em casa, novela. Chegava na avó, novela. Chico Anísio, isso e aquilo. Então... Eu também sou velho, tá? Eu também me incluo nessa aí pra vocês não ficarem de fora. Acho que o Wendel raspa o cabelo pra não parecer que é branco, cara, né? E você também, cara. Eu tô de boné, tô de boné. Agora, Charles, tem um assunto aqui muito importante. Manda. Que é algo que me chama muito a atenção no Leandro. Tá. Com certeza você também.
A gente já sabia que o Leandro ele navega em diferentes terrenos, territórios, pessoas, ambientes, e a gente teve a prova disso num evento recente que ele fez, aonde você via influenciadores de diferentes áreas, pessoas como nós que estamos aí na área de negócios, pastores de diferentes igrejas. Pô, nesse dia eu fiquei pensando que legal seria se um pastor fosse na igreja do outro e honrasse ele lá na casa dele, né? Seria tão legal. Isso não é comum de acontecer. Então, Leandro, o que é que dom é esse que você tem de poder conectar vidas, pessoas, mentes de tão diferentes? Você acha que houve um preparo na tua vida, na tua história para esse momento de Deus, ou foi algo natural que você tem e carrega isso com você? Cara, eu acho que eu percebi isso com a coisa mais difícil que eu já tive na vida, né? Que era complexo de inferioridade. Eu contei isso no acesso, né? E História do patinho, né? quem não tava lá, eu vou contar pra vocês agora. Quando você tem o complexo de inferioridade, você só tá preocupado com a sua dor. E que você é um fracassado. Mas quando Deus te cura, quando você sai dessa, permanece em você o poder de ver muito rápido o talento das pessoas. Eu acho que o orgulhoso, ele tem uma névoa nos olhos dele que ele não pode ver o talento alheio. Então Caraca. ele é mais crítico do que positivo. Mas alguém que saiu de onde eu saí, cara, tô lucrando todo dia da vida. Né? Todo lugar eu tô lucrando. Cara, eu sou um ex-drogado, irmão. Eu tô aqui num podcast com vocês. Isso é uma graça exuberante de Deus e eu faço questão de não esquecer de onde eu vim. Sim. Então eu já estive em lugares em que as pessoas se orgulham e claro que ele também bateu na tábua do meu coração ali, deixou entrar. E eu sempre lembrava de onde eu saí. Continuo cultivando isso. Então, detectar, cara, que existem talentos na vida das pessoas e que esses talentos são poderosos, maravilhosos e às vezes as pessoas não têm um empurrão. Então a palavra motivação, para mim, ela é apostólica. Eu me relaciono com você a ponto de ver o seu motivo e aí eu decido empurrar você. Junto com você, eu gastar o meu dinheiro ou minha influência. E quando eu empurro você, eu estou vivendo genuinamente a motivação. Eu te empurro para aquele destino que você nasceu para ter. Então, quando eu me converto, eu descubro que Jesus tem uma noiva. Jesus não tem um monte de igreja. Jesus tem uma noiva, a igreja. Então, quando eu estou na igreja A, B ou C, meu sentimento é que eu estou na igreja. E por mais que isso seja bíblico, teológico, ele é teórico para os cristãos, não é verdadeiro na maioria dos casos. E isso que chama a sua atenção não deveria existir. Deveria ser de todos nós. Então, algumas características que as pessoas falam para mim, cara, eu acho isso maravilhoso em você. Aí eu fico assustado às vezes, porque eu falo, cara, mas isso é bíblico, né? Devia ser normal em todo mundo. Então eu acho que à medida que você percebeu, Wendel, você pode dar um passo rumo a isso. Se cada pessoa que percebe algo valioso, ele der um passo para viver aquilo, a gente já está mudando completamente a sociedade. Mas uma verdade é que eu estou aí trabalhando bastante na igreja e ministério de muita gente, mas diversas vezes eu penso em parar de fazer isso e começar a consolidar aquilo que a minha igreja fez no Brasil. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem a conexão. Como assim? Elas não querem. Se você fica acessando muito para fazer o que elas querem, tá tudo bem. Mas se em algum momento você começa a chamar um para fazer algo com o outro, as pessoas não querem isso. Entendi. Isso dá muito trabalho. Muitas vezes as pessoas falam dos homossexuais e homossexual vem da palavra homo, gênio. Sim. E as pessoas são homorreligiosas. Olha. Ou as pessoas são homofilosóficas, ou são homoideológicas. Tem a sua opinião, né? E acabou Seu o seu viés. ciclozinho de amizade. E eu acho que Caraca. o melhor jeito de viver isso é você não ter bolha.
Cara, você pode olhar no meu Instagram, um dia eu tô com todo mundo que todo mundo é pobre. E eu também sou. E aí um dia eu tô com todo mundo que todo mundo é milionário. E eu também sou. Porque eu sou, não é o quanto eu tenho, o quanto eu faço. É a minha mentalidade. Uau! Entendeu? Eu não me tornei milionário nos Estados Unidos ainda, mas eu já me tornei no Brasil. Então eu sou milionário. A mente milionária eu já tenho. Eu não trabalhei aqui nos Estados Unidos para fazer o mesmo. Hoje, aliás, meu trabalho ele tem um limite. Eu não quero me desgastar muito. E porque eu não quero me desgastar muito, então eu não consigo ganhar muito. Então, se o que eu ganho traz felicidade para mim, para minha casa e para minha família, isso para mim é riqueza. Então eu consigo andar no meio dos adolescentes e tento empoderá-los para ser a próxima geração que transforma tudo. Andar no meio dos empreendedores, porque eu também empreendo. Quem não sabe, momento patrocinador, eu sou dono da Sanches Motors Taubaté. Se você precisa comprar um carro. Taubaté! Olha aí, Taubaté. Taubaté, interior de São Paulo, precisa comprar um carro, vai lá, Gabriel Sanches, meu sócio, que eu amo demais, porque ele é minha ovelha, além de meu sócio, meu amigo, além de minha ovelha. Manda o Pix aí, hein? Manda um Pix, Gabriel, não me esquece. Então, eu penso assim, e tem mais, se toda mesa que eu sentar eu sou o líder, eu vou aprender nada. Uhum. Mas se eu começo a ir para as mesas em que eu sirvo, eu tenho tudo para aprender. Na mesa que eu sou maior, eu sou o grande doador. Na mesa que eu sou menor, eu sou o cara que mais aprende. E me parece que as pessoas têm dificuldade com isso. Você vê numa discussão, você vai discutir algo que às vezes você quer que o cara aprenda. Ele pega a discussão e leva pro lado que ele é mais incrível para ele ganhar a discussão. Daí eu falo assim, nossa, cara, que babaca, pode ganhar então. Eu não tô com vontade eu não tô com vontade de ganhar dele. Eu saio de casa para aprender. Então, se ele quer me dar um pau ali de sabedoria, tipo, pode me dar, cara, eu vou aprender mais. Quem que tá ganhando nisso? Sou eu. Então, a unidade, ela custa um preço muito alto. Você não vai cuidar das suas coisas. Você vai cuidar das nossas. Se você quer andar em unidade. É um preço alto. Gosto de pagar esse preço. Acho que eu pago esse preço desde 2012. São 10 anos. Eu falo na igreja brasileira toda, em casa de recuperação no Brasil todo, e tenho vivido isso na Flórida toda. E eu posso viver isso em qualquer lugar. Por quê? Porque eu quero te servir. E, na verdade, Jesus veio para servir e não para ser servido. E alguma hora eu tenho grande colheita disso. Mas isso já não é mais uma área de empreendedorismo. É uma área de semeadura que haverá grande colheita. Você pode usar isso sim no empreendedorismo, mas alguma hora no empreendedorismo você é o chefe. No reino de Deus, toda hora você é o servo. Sim. Entende? Então, existe sim, obviamente, na hora da hierarquia, você tem que pôr as coisas no lugar. Se eu sou sênior de um ministério, na hora da hierarquia eu preciso pôr as coisas no lugar. Mas o preço da unidade é realmente muito alto. Então, eu tenho pensado e eu tenho preferido chamar as pessoas para sentar na minha mesa do que toda hora estar na mesa de todas as pessoas. Entendo. Porque todo mundo te convida porque ele tá fazendo. Mas pouca gente vem e fala aí, cara, me diz aí o que você tá fazendo que eu quero fazer com você. E isso é semear a unidade. Então todo mundo que quer semear a unidade, um conselho que eu dou para um grande empreendedor bem-sucedido, que hoje é até palestrante, que é dê muito daquilo que você carrega. Cutuque pessoas que estão fazendo errado e diz, cara, eu tô com vontade de me envolver aí e te ajudar. Para mim, uma grande aposentadoria é você pegar um jovem que não tem capacidade alguma e não tem conhecimento adquirido algum e torná-lo alguém. Uau. Provavelmente isso vai ser a maior aposentadoria espiritual que você vai ter. Então isso são chaves de riquezas mais altas. Mas, cara, eu morro lutando pela Igreja de Jesus. Então eu já ouvi muita gente falar mal dela. Eu também posso falar bastante mal. Aliás, eu podia abrir um podcast só de falar de coisa que dá ruim na igreja. Mas eu escolhi fazer parte da construção e não da atrapalhação. Sim. E eu sei que eu sou falho e eu sou pecador. E se não fosse a misericórdia de Deus, eu não seria nada. Então, se nós temos o coração grato, se nós sabemos que Ele é tudo e nós não somos nada, eu acho que a gente é muito pró-unidade quando a gente tem essas bases no coração. Então, a minha gratidão me mantém sempre vulnerável e aberto a ajudar as pessoas. Aprendi isso lendo a Bíblia, aprendi isso com alguns grandes homens de Deus que cuidaram de mim e me ajudam até hoje. E uma das coisas mais intrigantes para mim, Jesus diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde.
Cara, quando alguém queria que Jesus fechasse o acesso para ele se tornar mais imponente, mais alto, aí é que ele abria. Deixa vir as minhas criancinhas. Então vinham as prostitutas, então vinham os leprosos. E quando chegava alguém bacana, que tinha maldade no coração e falava, Jesus, faz alguma coisa incrível aí pra gente saber que você é o rei. Uhum. Ele não falava nada. Você não é o rei dos judeus? Ele falava, você está dizendo. Uhum. Então, às vezes somos tentados a aparecer. Deveríamos nos esconder. Mas quando a gente se esconde demais, Deus dá uma cutucada, chegou o tempo da sua recompensa pública, você precisa sair. Então, sabe, para que o sucesso, a fama, o dinheiro não acabe com você, você precisa dominá-lo. Então, para Jesus, nem todo tempo é o tempo. Ele tem a hora exata dele. Então, eu acho que cada um de nós precisa saber administrar bem isso. Se você está tentado a aparecer, fica calmo. Se dedica a alguém, planta uma semente, empurra alguém que não está na sua situação. Se você está olhando por um negócio de 2 milhões e você já tem 1, e você está mal porque você queria ter 2, começa a pensar no Sem cara que paz. não tem 10 mil. Isso Ajuda aí. esse cara, planta essa semente. Daqui a pouco você pode ganhar com ele um entendimento para fazer 10 milhões. Normalmente, cara, a escala, ela não tem tamanho. Se você faz algo poderoso em escala pequena, isso pode ser feito numa escala maior. Escala é um segredo matemático. Você fez um negócio uma vez com 11 anos de idade, você faz com 13, faz com 15, de repente o meu salão deu certo, e de repente a loja deu certo, e de repente o ministério deu certo, e de repente eu estou mentoreando pessoas importantíssimas, pessoas que estão fazendo transformação na sociedade, e realmente eu não quero o crédito disso, eu estou ali porque eu estou doando, entendeu? Então, entre os 3 tipos de pessoas que existem no planeta. Os tomadores são os maldosos, a política tá cheia desses homens. Os trocadores, eu troco com você, você é meu patrão, você precisa do meu trabalho? Preciso, eu preciso que você pague por ele. É o trocador, é o relacionamento mais comum da sociedade. E existem os doadores. Os doadores, aqueles que estão prontos para dar, eu não estou esperando nada de você, mas a verdade é que a Bíblia garante princípios de ordem espiritual e milenares, que há uma grande colheita abundante sobre os doadores. Uau. Deus doou o seu único filho e colheu todos nós. O princípio é muito violento, cara. Olha o ensinamento aí, Wendel. Nossa, Demais, né, cara? falar com o Leandro é sempre muito enriquecedor, né? A visão dele se você pôde perceber aí, volta aí um pouquinho aí pro comecinho, e tem muitas chaves aqui no que o Leandro tá falando. E também ele falou de algo aqui que ele comentou na última palestra dele aqui, do evento que ele fez. E eu lembro que você mencionou também para nossa audiência entender como é essa dinâmica do mentor, do treinador. Lembra? Sim. São 4 fases, correto? Sim. Eu acho que todo líder, isso é meu, nunca ouvi isso, recebi do Senhor. Todo líder, ele começa como um tutor. O início do liderar é você levanta algum cara para alguma área e ele só tem que dizer o que tem que ser feito. Isso é bom, Charles, porque Charles, que é um líder e lidera pessoas também, vai se identificar muito com isso aí que ele tem para falar. Sim, o tutor, então, ele é isso. Então, vou dar um exemplo. A igreja hoje tem pequeno grupo. O que o líder do pequeno grupo é? Um tutor. O que ele ensina lá? Quem é Jesus? Quem é Deus? Por que eu me batizo? Normalmente, cara, se você tem alguns caras numa obra e eles vão cortar grama, você tem um tutor lá. Olha, grama não corta assim, não enfia muito o cortador aí que vai voar pedras, você vai quebrar o equipamento. O tutor, ele ensina princípios elementares. Só que daqui a pouco você sobe de nível. Para você gerar outros tutores, você vira um treinador. Então agora eu sou encarregado. Não sou o líder da obra, eu sou o encarregado da obra. Agora eu sou o encarregado dos líderes de grupo na igreja. Esse princípio, gente, cabe em tudo. Cabe no ministério, cabe nos negócios, cabe em qualquer coisa. E uma vez que eu gero outros tutores e eu ganhei esse status de treinador, então vem um terceiro nível. Então agora o Wendel me gerou o Charles, e todos nós agora somos
tutores e também treinadores. Estamos gerando cada um de nós mais uma pessoa. Mas a gente resolve. Cara, o que você vai fazer sábado? Ah, cara, nada. Vamos colar com o Wendel? Ô, Wendel, nós vamos fazer um churrasquinho aí e a gente vai lá pra te ouvir. Por quê? Porque você tem mais tempo que a gente, mais experiência que a gente, mais resultado que a gente, mais fruto que a gente. E agora a gente considera você um mentor. Tá cheio de gente aí se autodenominando mentor. O mentor só existe quando ele tem os mentorados. Então, na verdade, eu acho que um indicador universal de que você está indo para o lugar certo são os frutos. É o resultado, né? Resultado. O valor que... Você tem resultado? Então, beleza. Eu não gosto de da carteirada de quem eu mentoreio, de quem eu lidero, de que eu já fiz, mas você não vai parar num podcast desse à toa. Alguém que está olhando e gostaria de saber todos os nomes, tipo, talvez um dia eu fale, mas você pode ter certeza que os princípios que foi jorrado aqui, já dá para você saber que todo mundo aqui trabalha com isso, faz isso, gera isso, e nós somos, no mínimo, tutores, treinadores, e hoje somos mentores, por isso que a gente está na rede. Agora, um dia, cara, você transcende, e aí não acho que é para todos. Um dia você transcende, você vira um guru. Na igreja eu chamo isso de pai espiritual. Mas o guru, cara, é um cara que a galera nem é da linha dele. Não é da linha teológica dele. Nem tem acesso a ele. Não tem acesso, não é do princípio, não é da coisa, mas a galera elege o cara. Então, cara, eu posso citar o Flávio Augusto, eu posso citar o Primo Rico. Cara, eu me tornei investidor vendo o YouTube, zerando tudo que o Primo Rico fez. Tudo que ele fez. Fui um dos caras que intercedi para que ele se convertesse. Olha aí. Quando o Thiago Brunet me falou, cara, o primo tá se convertendo. Tá quase. Eu falei, meu Deus, eu me emocionei, cara, eu chorei. Porque, cara, todo mundo que é bom e faz bondade é um guru. Você ora para que ele tenha um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uau. Esse é o nosso coração. Uau. Então, para mim, esses são os 4 níveis. Tutor, treinador, mentor e o guru. O guru é quando você está consagrado. Não importa o que, mas você pode liderar. Não importa o que, mas você pode fazer. Esses dias eu comecei a trabalhar ajudando uma igreja em que o pastor foi enviado para o Brasil. E quando eu estava lá trabalhando e ajustando e colocando tudo no lugar porque esse pastor foi enviado para o Brasil, alguém falou para mim, cara, você virou o pastor auxiliar desse pastor? Eu falei, cara, mas a mentalidade das pessoas é que a escalada sempre te põe em evidência. Mas a minha capacidade era tão grande que eu conseguia fazer um ajuste num momento muito difícil e delicado da igreja. Sim, correto. A minha expertise me colocava ali, a unção que eu carrego me colocava ali, meu conhecimento, minha experiência de igreja me colocava ali. E tão tranquilo que para mim não importa se eu vou ter que lavar o banheiro da igreja. Isso, cara, é quando você sobe de nível que você pode descer em qualquer lugar. Você sobe tudo sem se orgulhar e desce tudo sem se oprimir. Então, cara, você é bom no que você faz. Esses dias eu cheguei aqui para uma reunião, peguei o violão, passei o som, a Luciana do Space falou, cara, peraí, você canta? Cara, eu faço qualquer coisa para Jesus. Para fechar um contratinho para Jesus. Quer aceitar Jesus? Fecha o contratinho aqui. Esse é o contrato espiritual. Até missa, né? Eu faço missa. Cara, um dia eu fiz um casamento. Aí eu percebi que tinha muita gente que não sabia se comportar ali. Eu falei, cara, eles não são evangélicos. Daí eu falei, nós estamos aqui para o enlace matrimonial de fulano e ciclano em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todo mundo fazendo assim. Eu falei, cara, a maioria é católico. Fiz um sermão com uma base semelhante ao catolicismo. No final veio uma senhora, Padre Leandro, sua bênção, meu filho, beijou minha mão. Isso nunca aconteceu na igreja evangélica. E um dia também eu tô lá, no culto pregando, chega uma senhora, meu filho, eu quero um passe. Eu botei a mão na cabeça dela, eu falei, passe pra fora dela toda doença, toda tristeza, toda maldade. Eu vi que ela tava com uma carinha triste. No final ela tava assim, ai meu Deus, que delícia, tô me sentindo bem melhor. Pra mim não importa se é missa, se é passe, se é culto, cara. O religioso pirou, já saiu aqui do YouTube agora que tava assistindo. Pirou. Porque a mente dele não faz nem ele entender que a gente pode ser um guru.
mesmo sendo cristão. Sim. Porque o guru não é um tipo de cara espiritual, é um tipo de líder que lidera tudo. É um líder. Isso. Tudo. E ele é um líder que inspira mentores, ele é um líder que treina como os treinadores e aonde você tiver que voltar, você faz, cara. Então, quando você tem uma habilidade, você é o coringa, você joga na zaga, você joga no ataque, se precisar é técnico, e você faz qualquer coisa. Você sobe, escuta essa, hein, Charles? Olha lá a chave aqui do Leandro. Tô papel das chaves agora aqui. Você sobe com humildade e desce sem opressão, é isso? Sem ser oprimido, sem sentir mal com isso. Filipenses 2. O Senhor Jesus é Deus. Abriu mão da sua glória, se despiu de ser Deus, se tornou semelhante ao homem e não ficou feliz ainda. Virou servo de todos. Cara, isso é... Por que ele é o rei dos reis? Porque ele é rei de quem reina. Ele não é rei de quem está sendo levado de lá para cá. Mas você reina sobre o pecado, você reina sobre o adultério, você reina... Por exemplo, volto lá no início do podcast. O cara é viciado em masturbação. Eu fui isso na adolescência. Ele gasta... Se ele entendesse fisiologicamente o que ele está fazendo, ele gasta uma energia desgraçada do ser dele. Fazendo nada com sêmen e ejaculação. Fazendo nada. E falta, cara, para ele, gás para ele fazer as outras práticas do dia. Eu era viciado nisso, gastando energia em busca de um prazer. Sim. E um alto prazer. Então olha só a configuração. Quando você faz o contrário disso, o contrário de eu sou o final de todas as coisas, eu tô abaixo de todos. O lugar onde você mais tem alegria, cara, é o lugar de servo. Quando eu sirvo alguém e quando eu faço por alguém aquilo que ninguém faz, meu corpo é tomado por endorfinas e dopaminas. O corpo da pessoa e o de quem viu. É cientificamente provado, cara. Quando você faz uma boa ação para quem recebe, os dois recebem um boost de todo tipo de hormônio da alegria e da felicidade. E quem assiste aquilo, ele fala, meu Deus, que coisa exuberante. Agora, o contrário disso é quando só eu tenho prazer, só eu tenho alegria, tudo é meu. Então é tenebroso, é tentador, mas é tenebroso. Então, os dias que eu mais errei, não foi lá embaixo, cara, foi lá em cima. Quando alguém me falou, ei, vem no Brasil todo contar o sucesso de vocês. Eu comecei a pensar assim, agora sim, agora estão me vendo. Uhum. E daqui a pouco que eu virei só o pastor disso, daquilo outro, eu comecei a achar que passagem 5 horas da manhã não era legal, eu queria voar meio-dia, porque daí eu não tenho que acordar tão cedo. Uhum. Comecei a olhar para a cama de hotel, nossa, a cama não tá tão legal. Eu ganhava uns presentes das pessoas, nossa, esse chocolate aqui não é tão gostoso. Peraí, eu sendo servo de Deus, que saía da minha casa para pregar o evangelho, comecei a ficar meio nojento na minha reguinha, de que esse voo não é legal, esse hotel não é legal, essa comida não é legal. E eu tô falando de um pastor nascido de novo. Uhum. Agora imagina quando você tá na ostentação do empreendedorismo, que às vezes faz você fazer coisa que não é de Deus. Alugar um carro incrível, alugar uma modelo incrível pra falar, e aí, você quer ganhar tanto assim? Arrasta pra cima e blá, blá, blá. Esse tipo de maldade, malignidade vai corroer os seus negócios. Vai corroer sua mente, vai corroer o seu coração. Agora, poder falar, tá vendo esse carro, tá vendo essa família, isso é fruto do seu trabalho. Isso é muito diferente. E frutificar não traz só as endorfinas. Traz a expertise, traz o conhecimento, traz a história. E de verdade, de mentor pra cima, cara, o relacionamento, ele transcende tudo. Porque quando você é mentor, o cara resolve te acessar. Cara, da casa dele até Orlando, tem 1 milhão de empreendedores que ele podia ouvir. Ele decidiu, ele nos escolheu. Esse cara merece honra, merece atenção. Como a nossa aprendiz em comum, né? Esqueci o nome dela agora, da doutora... Karina, um beijo pra Karina. Karina Isso, nossa, vai ficar feliz. Karina, olha aí, Karina. Karina viu uma pregação no YouTube, chegou até o acesso e tá lá transcendendo. Como família, como empreendedora, como mulher, parabéns. E ela poderia ter escolhido muita gente. Então, uma honra. Sabe? É muito além do que um favor pra mim. É uma honra. E quando eu guardo esse coração, cara, eu acho que Deus pode dar mais ainda pra gente, que a gente vai continuar. E desfrutar de momentos assim, né? De você ouvir de outra pessoa que chega em você e fala assim, olha, você foi importante pra ela
No momento Essa X. história dela eu chorei, cara. Eu Rapaz, falei, muito meu forte. Deus do céu. Então, eu acho que a gente tem que carregar mais do que empreender e grana. E todas as E é chaves sobre- mais poderosas dos meus ensinos são as histórias que eu vivi com ele. Quando eu solto ela, é a hora que todo mundo, meu Deus, é isso. É isso que eu quero pra minha vida. Então, nós chamamos isso de builders, né, cara? São os construtores do reino, né? Isso aí. Esses são os construtores do reino. Nós queremos sim prosperar, nós queremos o sucesso, nós queremos o dinheiro e nós queremos ter uma história com tudo isso. Uma história bonita, verdadeira, não apenas uma mera narrativa. O povo tá ficando bom de narrativa. Né, Verdade, o cara? storytelling, né? É isso aí, cara. Charles, Muito. estamos caminhando aqui pro final, né? Sim. Tá sendo falar com o Leandro. Nós não sempre falamos alguma coisa, porque eu sou bagunçado pra falar, né? Eu vou falando assim e tal. Não, e tem outro bagunçado do outro lado aqui, tá tudo certo. o Charles vai de café da manhã à janta, assim, bem rápido, né? Sim. Total. Então, tem algo, né? Aí eu vou puxando, né? Então, no finalzinho aqui, a gente gosta de trazer uma mensagem para quem ficou até aqui, né? Muito obrigado pela audiência desse episódio. E o Leandro também é um professor. Eu vou me lembrando aqui dos ensinamentos aí de mesa que eu tive com ele. E também tem uma coisa muito importante que fala sobre aprovação, né, Lê? Que ele fala ali do filtro que você usa, e eu acredito que você vai passar aí para nossa audiência, sobre a opinião de alguém. Que aí ele tem 3 camadas. Sim. E eu queria que você encerrasse com essa Sim, mensagem. essa a gente faz pra vocês em 12 vezes sem juros, é tão boa que é. Mas Até o hoje tá na Leandro- promoção, hoje até vai o ser Le- de graça. O Leandro da Lu tá rindo ali. Gente, isso vai mudar a sua vida pra sempre. Nessa época de engajamento, de mundo digital, nós às vezes valorizamos um comentário de alguém que talvez não entendeu o que você disse. Talvez ele não conhece a sua história, seu know-how, a sua expertise. Ele passou uma vez na foto e foi lá e te arrebentou. E há uma tendência de você desprezar 80 comentários bons e ficar triste com um comentário chulo. Que às vezes o cara nem foi mal, ele só entendeu errado e ele tava num dia mal. Então eu guardo uma coisa no meu coração. Eu aprendi isso com um discípulo meu. Eu aprendi isso com um cara que ele vai reto. Ele tá tudo bem, ele tá fazendo, tá tudo mal, ele tá fazendo também, ele vai reto. Samuel Cavalcante. Ele é marido da Fabiola Mello. É um grande discípulo fiel, leal, homem de Deus. Ele um dia me disse por que ele é como ele é. Eu era como ele é, mas eu não sabia por que eu era. Mas ele me trouxe clareza. Então eu sou um cara que flui muito, mas às vezes eu não entendo muito exatamente, eu não consigo explicar exatamente o que eu faço. É meio que um feeling, uma intuição. Mas um dia ele me falou isso e eu vi que era chave, era meu estilo de vida, mas eu não sabia falar sobre. Então, essa história é o seguinte: alguém que fala na minha vida, ela tem que ser 3 tipos de pessoa. Um dos 3, pode ser até 2 dos 3. A primeira pessoa que fala na minha vida é quem me ama. Então, se a minha mulher falar, Lê, posso te falar uma coisa? Ela sempre pode. Meu pai, minha mãe, minha sogra, meus irmãos, minha irmã, meu pastor, eles me amam. Primeira pessoa que pode falar na minha vida, quem me ama. Segunda pessoa que pode falar na minha vida, quem tem autoridade. Cara, se eu estiver num lugar, essa pessoa não é meu amigo, não dei acesso, mas Orlando acontece muito disso. Muitas vezes as melhores pessoas do mundo estão em Orlando. Os brasileiros, por exemplo, estão em Orlando. Então, de repente, tem um personal que é o mais incrível das galáxias. Por acaso, eu tô na mesa com ele, ele olha pra mim e fala, posso te dar um conselho? Não importa mais o que vai ser. Ele vai dar o conselho. Se é na área dele, eu vou receber, porque ele tem toda a autoridade de falar. Segunda pessoa, quem tem autoridade de falar? Quem sabe do assunto, quem frutificou no assunto, quem conhece o assunto, quem exala o assunto, quem carrega o assunto. Essa pessoa pode falar. Terceira pessoa que pode falar na minha vida é aquela que eu perguntei. E quando eu pergunto, irmão, pode bater. Eu gosto quando o cara fala, posso falar a verdade? Pode, porque eu perguntei. E eu não pergunto qualquer coisa pra qualquer pessoa. Aliás, eu sou ruim de pergunta. Eu sou melhor de responder. Mas eu fui aprendendo
que perguntar é algo tão poderoso, tão incrível. E eu ainda aprendi, depois de perguntar, outras 3 coisas. As pessoas perguntam mais o que e como do que o porquê. O porquê é sempre muito mais poderoso. Verdade. Por que existe o acesso? Por que nasceu esse podcast? Por que você faz o que você faz? É muito melhor do que você faz e como você faz. Então, para você guardar no coração, e eu ainda dei o bônus track, guarda no coração. Quem pode falar na sua vida? Quem te ama, quem tem autoridade, quem você perguntou. E o bônus track é para você não deixar de vir no Acesso Me Ver, que eu também vou estar aqui. Online também o acesso. Vai ter online. E para você... Peraí. E para você... E por último, para você ir embora daqui muito feliz. O que eu tinha falado mesmo? Será que eles ainda estão felizes? Você tá feliz ainda? O que e como é menos importante do que o porquê. Os dois fazem parte de empreender. Mas o porquê chega a 80%, 90% do como e o porquê você vai fazer, o que você vai fazer. Então é isso, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Honrado e feliz de estar aqui. Obrigado. Assiste esse podcast mais umas 8 vezes que você vai entender realmente tudo que eu falei aqui, porque eu sou meio bagunçado. É isso aí, gente. Olha, nós estamos aqui, Acesso Cast, né, Wendel? Agradecimentos especiais aqui a Smart Properties, investimentos em leilões aqui nos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo. Se Conecte Orlando, a querida Luciana e o Leandro Dias, aqui da Se Connect Space e Se Connect Studio. E também a Health for You. Adquira seu seguro saúde aqui e não deixe sua família desprotegida. Vamos lá, Charles? É isso aí, gente. Olha, e também não esquece de compartilhar esse conteúdo. Leva isso para o máximo de pessoas que você pode. É o que o Leandro falou aqui hoje. Se você pegar esse podcast de ponta a ponta e você estudar ele, sabe você estudar um podcast? Eu tenho certeza que você transforma a tua casa e os teus negócios, né, Wendel? Bom demais. Então encerramos por aqui. Encerramos. Obrigado, Leandro gente. Barreto. Tamo junto. Valeu, Wendel. Valeu. Deus tudo bom. abençoe, Valeu. gente. Valeu, valeu. Show.